Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Tem ministro labareda de fogo aqui? A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, enquanto você vai encontrando. Sou grato primeiramente a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor me concedeu. Também a vida do apóstolo, o qual tenho um grande respeito, uma grande admiração pela sua vida e seu ministério, em nome de Jesus. Tive a oportunidade de tê-lo lá em minha igreja ministrando a palavra de Deus, juntamente com sua esposa, a bispa, também o bispo Fernando e sua esposa. Louvo a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus Cristo e por toda a equipe de obreiros, em nome de Jesus, amém, igreja? Também está aqui comigo a minha esposa, a minha segunda lá na igreja, a pastora Aline, amém? Também está a minha equipe de obreiros, alguns membros da igreja que veio me acompanhando, o evangelista, sua esposa, enfim. Não vou falar o nome de todo mundo, senão eu não prego hoje, amém, igreja? Mas louvo a Deus pela vida de todos que está aqui comigo, os meus filhos, Gabriel, Felipe, Mateus, Caleb, em nome de Jesus, amém, igreja? Antes de ler comigo Jeremias, capítulo de número 18, eu quero ler o tema da campanha, Salmos de número 104, versículo 4. Mas não precisa abrir, não. Faz de seus anjos ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Amém? Eu vou repetir. Faz de seus anjos ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro se quebrou em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus? Glorificando, exaltando o nome do Senhor, que já se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus Cristo. Tomando o seu assento, eu quero convidar você em nome de Jesus Cristo. Olhe para as suas mãos assim. Olhe para as suas mãos, igreja. Pode olhar. Mas não olhe com um olhar comum, simplesmente como se você somente estivesse vendo as suas mãos. Agora coloque a mão sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Coloque a mão no ombro dela com carinho. Amém? Agora diga assim: eu e você. Você pode fazer melhor, amém, igreja? Você está fazendo para Jesus. Diga assim: eu e você somos labaredas de fogo. Amém? Glória a Deus. A honra e a glória seja toda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu quero ser breve. O tema da campanha diz: faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quero falar sobre o ministro. Quando o Senhor fala que faz de mim, e que o Senhor faz também de você um ministro, faz de nós ministros, mas não qualquer ministro, não apenas um ministro, mas faz de nós, eu e você, ministros, labaredas de fogo, ministros com autoridade, ministros com unção, ministros com ousadia, ministros com fé, ministros que verdadeiramente creem em quem buscam e em quem servem, e que sabe que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, Criador do céu e da terra,
onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que se faz presente em todos os lugares e principalmente faz de mim e você templo do Senhor, templo do Espírito Santo, faz de mim e você simplesmente com o seu poder, honra e glória, com sua graça e misericórdia, olha para nós e simplesmente diz assim: não, este é meu, esta é minha. Este eu uso como quero, esta eu uso como quero, este eu derramo unção sobre a sua vida, esta eu derramo ousadia, neste eu derramo santidade, neste eu derramo louvor, aquele vai pregar o meu evangelho, aquela vai exaltar o meu nome, porque eu me faço presente sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Igreja, quando a palavra de Deus faz de seus ministros labaredas de fogo, é como se nós estamos dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor, não seja mais feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, porque é o Senhor quem faz, não sou eu. Posso ouvir um amém? Então diga assim: Senhor, faz de mim, diga com fé, igreja, faz de mim um ministro labareda de fogo. Igreja, entenda, ministro é aquele que é incumbido de fazer algo. Labareda quer dizer línguas de fogo. Então o Senhor está dizendo que quando Ele te levanta, quando Ele te escolhe, quando Ele te chama como ministro, Ele te chama com autoridade, poder e unção. Só que a autoridade, o poder e a unção que você recebe dentro da casa do Senhor, é a autoridade, o poder e a unção que você tem que levar para dentro da sua casa. É a autoridade que você tem que levar para o seu local de trabalho. É a autoridade que você tem que levar para a rua. E aonde você estiver tem que existir essa autoridade, essa unção, este poder sobre a sua vida. Nada, nem dificuldade, nem aflição, nem angústia, nem dor, pode ofuscar o brilho do Espírito Santo que há sobre a sua vida. Nada pode tentar te derrotar ou fazer você andar cabisbaixo, quando você tem a convicção e a certeza de que Deus está sobre a sua vida, e que Ele estando sobre a sua vida, Ele te levantou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, sendo um ministro labareda de fogo, aquele que quando chega à sua casa, ainda que enxerga um problema, uma dificuldade, uma circunstância, ao contrário, aquilo que espera, vai chegar dentro de sua casa e começar a profetizar: a minha família é abençoada, a minha família tem unção de Deus, a minha família vai estar na casa do Senhor comigo, a minha família vai servir ao Senhor comigo, a minha família vai estar comigo na presença do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está presente aqui e que se faz presente na sua casa, quando assim você louva e clama o nome dEle, quando você acredita. Aleluia. Vivemos uma época, igreja, vivemos uma geração, um tempo difícil para muitos, mas a dificuldade, os problemas, as situações não afetam quem é um ministro labareda de fogo, porque o ministro labareda de fogo, ele não confia em si próprio, mas ele confia primeiramente em Deus. Ele não crê nas suas forças, mas ele crê que o poder de Deus está sobre a sua vida. Ele não acredita que a circunstância a qual ele está vendo com seus olhos humanos vai permanecer da maneira que está, mas ele acredita que aquilo que ele está enxergando vai ser transformado pelo poder e a glória de Deus que está presente sobre a sua vida. Aleluia. Vindo a palavra de Deus, eu vejo que Jeremias estava num tempo difícil e uma situação meio que complicada, uma geração não muito diferente das de hoje, em algumas circunstâncias. Jeremias, designado profeta desde o ventre de sua mãe, por Deus, escolhido para arrancar, para arruinar, para destruir, para plantar, para edificar, a pregar a palavra de Deus, a levar o evangelho, a profetizar a um povo de coração duro. E quando recebeu a ordenança, temeu o seu coração. Quantos de nós, do que estamos aqui hoje, quando enxerga uma situação difícil, ou quando lá fora, em sua casa, no seu trabalho, na rua, encontra alguém de coração duro, tenta te afligir, ou tenta colocar medo no seu coração? Mas entenda algo: quando o Senhor te escolhe,
Ele te escolhe por cabeça e não por cauda. Todos aqui são cabeça em nome de Jesus, amém? O Senhor, Ele te escolheu para ser mais do que vencedor. Então entenda o que Deus está dizendo para a sua vida. Jeremias, o seu ministério, nós todos sabemos que ele argumentava, questionava com Deus sobre o seu chamado. Ele questionava com Deus sobre aquilo que havia dúvida em seu coração. Chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas nunca ele disse que iria desistir. Nunca ele disse que não iria fazer o que assim ordenou, que Deus assim ordenou. Então entenda, igreja, Jeremias recebeu a palavra de Deus para descer à casa do oleiro e ali observar o que o oleiro fazia e aprender com aquele oleiro. Entenda que ele obedeceu. Ou melhor, eu vou começar do início. Primeiro, Deus fala com Jeremias. O Senhor está dizendo, eu estou falando contigo. Segundo, ele obedece à voz de Deus. Melhor, ele ouve a voz de Deus. Esteja com os ouvidos atentos. Foi falado, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceiro, ele obedece a Deus. Quarto, ele aprende. Ele não questiona com Deus. E quinto, ele aprende. Igreja, ministro designado por Deus, ministro labareda de fogo, ministro que recebe a unção de Deus, ministro que quer ser ministro, dentro e fora da igreja, precisa ouvir a voz de Deus. Precisa saber e ter certeza que Deus está falando com ele. Segundo, ele precisa obedecer à voz de Deus. Ministro tem que ser obediente à palavra de Deus. Terceiro, não questiona. Jeremias desceu à casa do oleiro e começou a ver o oleiro trabalhar e fazer, ver o vaso quebrando nas rodas. E viu que daquele mesmo barro ele tornou a fazer outro vaso. Aleluia. E não questionou com Deus. Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, porque o Senhor me trouxe aqui, o porquê o Senhor está me mostrando o oleiro, porque o Senhor está me mostrando o barro. Ministro não questiona com Deus. Ministro confia e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mostrar, deixa Deus falar. Depois, ele aprende com Deus. Para ir profetizar ao povo, para ir levar o evangelho ao povo, para ir levar a palavra de Deus ao povo. Sabemos que Deus, Ele criou tudo. Ele disse, haja, 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 e foi acontecendo. Mas diz a palavra que Deus formou o homem e soprou fôlego de vida sobre ele. Entenda que o ministro foi formado, criado por Deus. Igreja, nós aqui somos como aquele barro e Deus é como aquele oleiro. Existe 200 tipos de barros ou mais, mas dessa quantidade toda existe apenas 8 para ser utilizadas. E eu aprendi algo, que o oleiro não escolhe um barro e não faz do barro um vaso simplesmente por fazer. Mas do barro a qual ele escolhe para fazer um vaso, ele faz uma obra-prima em suas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu faço de você hoje não apenas um ministro labareda de fogo, mas você é obra-prima em minhas mãos. Você é o servo a quem amo, você é o servo a quem honro, você é o servo a quem tenho sido fiel sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Entendemos que o barro, para ele ser modelado, ele precisa de água, porque o vaso duro ele se quebra. Não permita que Deus quebre você, irmão, mas deixa Deus te modelar, deixa Deus te amassar, deixa Deus te tocar, deixa Deus começar a modelar e a moldar a sua vida, porque todo ministro precisa ter um caráter moldado pelo Espírito Santo.
Todo ministro precisa ter uma identidade moldada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo quer fazer isso com você hoje, comigo. Ele quer pegar e moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, moldar o nosso modo de viver, e dizer assim: estou fazendo de você um vaso. E Ele começa a moldar este vaso, e ainda que este vaso se quebre em suas mãos, Ele faz deste mesmo vaso outro vaso. Sabe por quê? O barro para muitos pode não ter valor, o mundo pode não te valorizar, talvez você não tenha tido valor dentro da tua casa, talvez ninguém te valoriza dentro do seu local de trabalho, mas para o Senhor você vale mais do que todo este mundo. E o Senhor, ainda que olhe para a sua vida, ou ainda que você se sinta de uma certa maneira sem forças, sem fôlego de vida, ainda que você se sinta fraco, frágil, o Senhor está dizendo assim: eu faço de você ainda hoje um vaso novo, eu te reergo ainda hoje, eu te exalto ainda hoje, eu mudo a sua história ainda hoje, porque eu sou Deus sobre a sua vida, diz o Senhor. E o vaso, o barro, perdão, na mão do oleiro, ele começa a ser moldado em suas mãos antes de ir para a roda. O oleiro trabalha com duas rodas, uma roda em seus pés, uma roda em suas mãos, e começa a modelar ali o barro na olaria. E ele modelando o barro, ele começa a moldar o vaso. Parece simples, mas não é. Ele começa a passar de várias formas, tocando aquele barro, tentando fazer dele um vaso. E começa a moldar, até que começa a aparecer forma. Só que esse barro ainda continua sendo moldado com água. A água que refrigera, a água que cura. Entrou vidas tristes aqui nessa noite, a água do Senhor está sendo derramada, água viva, está sendo derramada sobre a sua vida, e já está purificando, e já está tocando, curando toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a aflição, toda a preocupação, porque na presença de Deus, diz o salmista: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E a alegria tem que estar sobre a sua vida, porque é fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui neste lugar, e aonde Ele habita, meu irmão, o crente tem que glorificar, tem que exaltar e aplaudir aquele que é único e digno de toda a honra e de toda a glória, aleluia. E a água do Senhor está purificando, glória a Deus. Ele está transformando choro de tristeza em choro de alegria nessa noite. Aí o goleiro começa a trabalhar e começa a tirar as impurezas de pouco em pouco. Sabe aquelas pedrinhas, gravetos, talvez grama que veio junto ao barro? Ele começa a tirar. Sabe aqueles sentimentos que não provêm de Deus? Sabe aquele desânimo, aquela fraqueza às vezes? Sabe aquele pensamento: hoje eu não vou ao culto. O Senhor está tirando de pouco em pouco, porque as impurezas na sua vida estão saindo. O Espírito Santo está vindo para fazer morada na sua vida. O Espírito Santo está te renovando hoje. E vaso, quando o oleiro faz, diferente dos dias de hoje, que onde você vai, você vê um vaso em prateleira, mas antigamente não, vaso era útil, ele tinha utilidade. Ainda assim hoje no mundo espiritual, eu e você como vaso temos utilidade. Nós não somos vasos de vitrine, mas somos vasos para ser usados na mão do Deus Todo-Poderoso. Somos vasos para ser cheio do azeite da unção. Somos vasos para ser transbordante da glória e da graça de Deus que está sobre a nossa vida, aleluia. E aí eu digo para você, irmão e irmã, entenda, Jeremias, a Síria estava em decadência, a Babilônia é ascendência, o Egito estava crescendo em força, e Judá, que era pequenininho, estava entre elas, e ele ali pregando, no meio daquela guerra, no meio de toda aquela circunstância. Ainda que pareça circunstância contrária à sua vida, seja onde for, meu irmão,
Glorifique, exalte o nome do Senhor e saiba que o Senhor está contigo. Não diga eu sou pequeno, não diga eu não consigo, não diga eu não posso, porque o Senhor diz a você nessa noite: aonde eu te enviar, tu irás. Não diga que não sabe falar, porque Ele vai dizer para você: tudo o que eu te ordenar, tu dirás. E Ele está ordenando você dizer hoje: eu sou ministro labareda de fogo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque a glória e a presença do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia. Aí, continuando, ele forma um vaso. Eu não vou falar sobre o processo do vaso, senão vai demorar muito. Mas entenda, ele forma um vaso. E esse vaso é útil ao oleiro. E o oleiro tem todo o cuidado para tocar neste vaso. Ele tem todo o cuidado para deixar ele curtindo de um dia para o outro, 24 a 48 horas. Depois ele tem todo o cuidado em levar este vaso para o forno, para passar pela prova do fogo. Depois ele o retira de lá e o deixa esfriar, porque não pode sofrer um choque térmico. O Senhor está dizendo assim: ei, não importa o processo que você esteja da sua vida, mas eu tenho tido todo o cuidado com você. Eu tenho tido todo o cuidado com a sua vida. O Senhor diz: porque você é especial para mim. Você não vai andar mais cabisbaixo a partir de hoje, porque o Senhor te levanta como profeta, como ministro labareda de fogo. O Senhor te levanta para pregar às nações. O Senhor te levanta para ser servo ungido dele. O Senhor te levanta para quando você chegar na sua casa, ainda que você vê aquele parente, aquele irmão que ainda não está vindo na presença do Senhor, quando você dobrar o seu joelho, Mateus capítulo 6, versículo 6, fechar a porta do seu quarto atrás de você, dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, o teu Pai que está em secreto, recebe a sua oração e te recompensará em secreto. Ainda que o seu choro dure uma noite, a alegria vai vir ao amanhecer. Irmão, ministro labareda de fogo, eu vou dizer algo para você. Vivemos uma geração em que muitos têm coragem dentro da igreja, mas quando sai para fora da igreja, veste uma capa de incredulidade, e na primeira circunstância diz: eu não quero mais, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou desistir. Mas o Senhor não te chamou para desistir, o Senhor não te chamou para desanimar, o Senhor não te chamou para que você começasse e parasse ao meio do caminho, ou se quebrasse no meio do processo. Mas o Senhor diz em sua palavra que a boa obra a qual Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminá-la, e Ele vai terminar a boa obra a qual Ele começou sobre a sua vida, fazendo de você um vaso cheio da unção de Deus. Por onde você passar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será. Chega na sua casa e profetiza: eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegar no seu local de trabalho, eu profetizo a bênção do Senhor sobre este lugar, ainda que tenha ímpios, ainda que tenham pessoas que desacreditem do Deus a qual você serve, sobre a sua vida há um Espírito excelente, sobre a sua vida há o Espírito Santo de Deus, sobre a sua vida há unção, sobre a sua vida é gerada a glória de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei vaso, ei ministro, o Senhor está dizendo: não importa a aflição, não importa a angústia, não importa o problema, nada é maior do que a minha glória que está sobre a sua vida. Maior é o que está sobre a sua vida do que aquilo que está no mundo, diz o Senhor. O Senhor te chamou para vencer. O Senhor te chamou para vencer. Posso ouvir um glória a Deus? Erga a sua mão ao alto. Diga assim: eu sou barro até chegar ao oleiro. Quando chego ao oleiro, o oleiro faz de mim um vaso
precioso em suas mãos e me enche de azeite, para que eu tenha certeza de que Ele é o meu Senhor. E sobre a minha vida há uma unção diferenciada, e esta unção vai fazer a diferença sobre a minha vida, quando desta porta eu sair para fora, e todos verão o brilho, a graça, a glória, o poder, o agir, o mover de Deus sobre a minha vida. Se você acredita, aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor faz isso com você, meu irmão. Ainda que as circunstâncias, ainda que os problemas estão dizendo para você, você não vai conseguir, você não vai poder, o Senhor te diz: eu faço de você outro vaso, eu encho você novamente, porque você é precioso para mim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor quer batizar com o Espírito Santo. O Senhor quer renovar aqueles que já não estão falando mais em línguas estranhas. O Senhor quer dar novidade de línguas, variedade de línguas sobre vidas aqui hoje. Aleluia, aleluia. Todo ministro é submisso ao Deus Todo-Poderoso. Todo ministro é submisso, sabe que sobre ele é uma autoridade divina. Assim como todo obreiro sabe que sobre ele é uma autoridade na terra, assim como há aqui nesta igreja uma autoridade. E o Senhor está dizendo assim: eu uso de autoridades nessa terra. Diz a palavra que Samuel serviu Eli na presença de Deus. Nós temos que servir a Deus na presença de líderes e homens de Deus, para que a nossa vida venha a ser abençoada e honrada. E todo ministro, sendo obediente à palavra de Deus, sendo obediente aos seus líderes, Deus ele faz assim, ó. E para encerrar a mensagem, eu quero te dizer algo. E conforme você for entendendo, pode ir glorificando o nome do Senhor, vai dando glória. O barro ele é amassado. O barro ele é amassado, todo amassado, ele fica sem forma, ele fica deformado. Mas quando o oleiro vai girando a roda, ele vai acariciando ao seu redor. E ele faz assim com as suas mãos, ó. Primeiro você desce a casa do oleiro. Nós temos que descer, porque nós não podemos nos exaltar. Mas conforme o oleiro vai trabalhando sobre o barro, ele vai exaltando o barro, ele vai levantando o barro, ele vai dizendo assim: estou fazendo você novo novamente, estou eu restituindo, estou eu restaurando, estou eu fazendo de você novo novamente, estou tampando as brechas, estou te enchendo. Deus ele faz assim, ó. Sabe você que entrou cabisbaixo aqui hoje? Triste, preocupado com a vida que está lá na sua casa, diz o Senhor? Sabe que você que tem sido humilhado ou humilhada, o Senhor está dizendo assim, ó, calma, eu vou fazer isso na sua vida. Eu estou fazendo isso na sua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Estou te moldando, estou te exaltando, estou te enchendo, estou trabalhando. E todos sabem que o oleiro ele trabalha em silêncio. O oleiro, quando ele está fazendo barro, fazendo do barro um vaso, ele trabalha em silêncio. Talvez você tenha falado assim: nossa, mas Deus está em silêncio tanto tempo. Calma, irmão, Ele está te moldando. Calma, Ele está trabalhando na sua causa. Você que está com aquela causa na justiça, o Senhor está dizendo: calma, estou eu operando lá. Sabe, você que está orando para aquela pessoa que está enferma, calma, eu vou enviar a cura.
Mas ministro, entenda, o ministro ele crê, verdadeiramente ele acredita, verdadeiramente ele tem fé, verdadeiramente ele profetiza, verdadeiramente ele crê nessa palavra que tem vida, verdadeiramente ele sabe que Deus opera por aquele que nele espera, verdadeiramente ele sabe que quando ele se humilha, quando ele desce, Deus o exalta, Deus trabalha em sua vida, Deus faz o mover, Deus enche novamente, Deus faz de você hoje, aleluia, não somente um ministro labareda de fogo, mas ele faz você hoje um vaso cheio do azeite da unção, que por onde você passar, meu irmão, você vai ter a certeza que Deus está contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. Diz Salmos 47: aplaudi ao Senhor com suas mãos e cantai a Ele com um cântico de júbilo. Outrora sua mão pode ter sido usada para o pecado, mas hoje as suas mãos servem para exaltar o nome do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Então exalta, glorifica, aplauda aquele que está aqui nessa noite, aquele que vai mudar a tua história, aquele que está entrando com uma provisão hoje, aquele que está agindo em seu favor, aquele que está te enchendo de azeite hoje, aquele que vai te renovar hoje, aquele que vai fazer você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas, aquele que vai curar enfermidades hoje, aquele que vai libertar hoje, aquele que se faz presente em nosso meio e que é digno de toda exaltação, em nome de Jesus.